O que fazer se decidirem decretar um AI-5 no Brasil? AI-5, para quem não sabe, foi o ato institucional que colocou no Brasil os chamados anos de chumbo, né? A ditadura mais dura que aconteceu, né? Foi o momento de maior repressão. Não é só a esquerda, não, mas a toda a sociedade civil, né? Todo mundo, todas as organizações, né? Sejam de advogados até uma associação de moradores de bairro, artistas, jornalistas, enfim, todo mundo, né? Ficou baixo, né? A repressão, que é basicamente, né, colocar uma pistola na sua cabeça para você fechar a sua boca, né? Isso que quer, entre outros motivos aí, né? Essas últimas declarações aí do filho do Bolsonaro. Pra gente, né, depois que a gente viveu aqui no Chile, né, a ditadura aqui agora do Pinheiro aí não durou 8 dias, por mais que ainda está acontecendo muita coisa, o estado de exceção e o toque de recolher duraram aí pouco mais de uma semana. E que lições que a gente pode trazer disso para o Brasil, né? Primeiro, depois dessas experiências recentes do Chile e do Equador, eu acho que seria um pouco mais prudente da parte do governo brasileiro e do filho de Bolsonaro aí pensar um pouco mais antes de sair falando essas barbaridades, né? Mas e se eles decidirem, né, realmente instaurar uma ditadura no Brasil? E se o general Heleno lá falar, precisamos estudar essa história? Bom, como é que podemos, né, reagir a isso? Primeiro, conhecer um pouco mais o que é desobediência civil, não cooperação, o que é intervenção através da metodologia da não violência, tá? Com ações diretas, com manifestações, ou seja, a primeira regra é não obedecer, tá? Você não obedece leis injustas. Em algum momento no Brasil a escravidão era legalizada. Em algum momento o nazismo foi legalizado, Hitler ganhou a eleição também. E logo depois colocou todos aqueles campos de concentração, né? E vendia para a população da Alemanha que aquilo eram hospitais psiquiátricos, né? E muita gente caiu naquela fake news, né, daquela época. Fake news é uma coisa antiga, agora está nas redes sociais. Antes estava nos jornais, estava no cinema, agora está em tudo que é lugar. Então a primeira regra é desobedeça às leis injustas. Precisa fazer isso batendo de frente? Não. Aqui no Chile, por exemplo, decretaram o toque de recolher, as pessoas falaram, não, vamos obedecer, não temos medo, né? Eles ganham quando eles te intimidam, eles ganham quando a população perde o medo. Um grande equívoco aí por parte do governo atual é achar que a história se repete, né? Exatamente como ela foi. A história, sim, tem muitos elementos parecidos e ela é meio cíclica, mas ela nunca se repete, né? Cada vez é uma história nova. Então agora, por exemplo, a gente tem umas 2 ou 3 gerações que estão lutando contra esse sistema injusto que a gente tem hoje. Não é só no Brasil, mas no mundo todo. E essas aventuras autoritárias vão ter muita dificuldade de se manter em pé e vão cair muito antes do que esses caras imaginam, caso eles se atrevam, né? Caso eles se atrevam a implantar isso. Então a primeira regra é desobediência civil massiva. Desobedeça. Você não pode sair na rua, começa a fazer panelaços na sua casa, começa a falar com o seu vizinho, com a sua vizinha. Se você não se decretam, por exemplo, um toque de recolher, tudo bem, você não vai sair sozinho, mas se começa a ter muita gente saindo na rua junto, o que eles vão fazer? Vão assassinar a população inteira? Isso não se sustenta, né? Outra coisa, conhecer a não cooperação. Uma greve é um tipo de não cooperação. Você não vai cooperar com quem está te oprimindo. Greve geral, para tudo.
Para o Brasil aí, ó, uma semana que nem pararam o Chile aqui. Não vamos trabalhar até você tirar esse AI-5 aí. Quero ver esse filhinho de papai aí ficar falando AI-5. Não. Não cooperação. Já nos ensinaram Gandhi, Luther King, Silo, uma série de pessoas aí no mundo todo, uma série de movimentos trabalhistas, sindicais, uma série de pessoas da sociedade civil organizada. Uma greve, uma coisa muito simples, tá? Greve geral até que volte à normalidade democrática, até que volte o Estado Civil de direito, né? Caso se atrevam a fazer como fizeram aqui no Chile, né? Aqui no Chile a gente viveu em primeira mão e a gente viu que as pessoas não tiveram medo não. Ao contrário do que acreditam esses caras aí que nos desgovernam, hoje tem gerações que não têm medo, que nem antigamente não. Vai tirando o cavalinho da chuva aí, senhor Eduardo Bolsonaro. AI-5, você não sabe o que você está falando. Primeira regra, desobediência civil. Segunda regra, não cooperação, né? Desobedeça leis injustas, normativas injustas aí, ordens injustas, e não coopere com autoridades que estão oprimindo, que estão cometendo atrocidades, tá? É a segunda regra, não cooperação. E a terceira regra é solidariedade, né? União, falar com as pessoas, conversar, se juntar, não deixar que esses neandertais queiram romper o tecido social, queiram romper as relações que a gente tem com as pessoas. Pode ser que eu tenha uma discordância, eu tenho uma tia que eu discordo dela, por exemplo, ela é bolsonarista, mas eu não deixo de gostar dela, não deixo de conversar com ela e não deixo de marcar uma posição também, de conversar, olha, não gosto desse negócio de violência, autoritarismo, discriminação, ficar perseguindo os outros, oprimindo, o que é isso? Ela acha bonito, porque ela acha que é a moral e os bons costumes. Que moral é essa? Bons costumes? Isso é bom para quem? Né? Então, muito cuidado com essa história de AI-5, tá? A gente está num momento histórico onde existe uma tendência disso acontecer em várias partes do mundo, em vários países, infelizmente, tá? Existem ciclos, né? A história vai por concomitâncias, então tem momentos, por exemplo, como 2011 teve um monte de manifestações, tem momentos onde as coisas começam a acontecer em tudo que é lugar. Agora talvez seja um momento onde realmente algum tipo de medida autoritária de exceção comece a ser instalada. Pode não ser um AI-5, pode ser algo mais leve, pode ser até mais pesado. O fato é que caso aconteça, primeiro como evitar que isso aconteça, né? Mas caso aconteça, a gente tem esses caminhos: desobediência civil, não cooperação, organização coletiva, se juntar com outras pessoas, legal? Agora, como evitar que isso aconteça? Primeiro, organizar um novo movimento aí, ou enfim, juntar vários movimentos por democracia, paz e não violência, tá? Então a gente tem, por exemplo, a Marcha Mundial pela Paz e pela Não Violência, que a gente está organizando, vai percorrer todo o Brasil agora em dezembro. Se junte na Marcha Mundial pela Paz e pela Não Violência. Não é só o desarmamento, mas é também a educação para a não violência e é também a organização da sociedade civil para resistir às violências, tá? Então a Marcha Mundial ela tem um pacote grande ali de ensinamentos e de cultura de paz que ela quer levar, mas não é uma paz passiva, senão que é uma não violência ativa, de resistir a esse tipo de barbaridade, porque senão também dá a impressão que é simplesmente só ficar em paz quietinho, né, que nada vai acontecer. Isso não é assim, tá? A história mostra que é preciso ter uma resistência não violenta muito proativa, tá? Então, primeiro ponto, Marcha Mundial pela Paz e pela Não Violência. Depois, escolha, tem muitos movimentos, tem o movimento humanista que eu faço parte, tem uma série de frentes, de campanhas, tem outros movimentos que são muito bacanas também. Participe de algo, né? Se engaje em algo, isso já ajuda bastante. Terceiro ponto, eleições municipais no ano que vem. Não vou falar que eles têm que votar, deixar de votar, porém,
pense muito bem, pense muito bem. Você vai votar nesses mesmos caras que agora estão ameaçando colocar a ditadura no país? E vão colocar a ditadura no país para quê? Para proteger a família? Para proteger a sua religião? Não. Eles vão colocar isso no país para tocar fogo na Amazônia, para poder jogar óleo nas praias e sair ilesos, para poder matar a oposição, que nem fizeram com Marielle Franco lá no Rio de Janeiro, e sair de boa. Então, assim, esse pessoal é muito perigoso. É um pessoal que está querendo o quê? Enriquecer às custas da população e está querendo oprimir e instalar uma ditadura. Esse é o projeto desse pessoal. Então, a primeira coisa mais importante é, se você não quer ver um novo AI-5 no Brasil, vamos sair das redes e vamos para as ruas. E não vamos ficar só nas ruas, vamos criar comunidades, redes, ruas e comunidades, tá? Então, se você quer evitar o AI-5, participe de algo, não fique só atrás do computador, atrás do celular, organize-se com outros e redes, perfeito, na internet, ruas, participar de manifestações, da Marcha Mundial pela Paz, pela Não Violência, participar de campanhas. Terceiro, comunidade, né? Participe nos seus locais de trabalho, de estudos, com a sua família, no lugar onde você mora, com a vizinhança, e crie um espírito comunitário, crie relações sólidas com quem está ao seu redor, porque em momentos de crise vocês podem precisar um dos outros, né? E seria bom, inclusive, né, ter essa relação boa independente da crise, mas caso venha uma ditadura, você vai fazer o quê? Se os supermercados ficarem fechados uma semana, como aconteceu aqui no Chile, e se não tiver posto de gasolina, e se não tiver, enfim, transporte para você sequer sair de casa, e se faltar comida na sua geladeira, você precisa criar relações de solidariedade, né, com quem está ao seu redor, tá? Então, crie vínculos fortes e pense bem quem você vai votar nas eleições municipais do ano que vem, tá? Pense muito bem se essas pessoas estão falando em paz, em democracia, em direitos humanos, ou se elas só estão falando em guerra, em armas e em ditadura. Pense em tortura, pense muito bem. Quando você acha, não, só vão torturar quem é lá de esquerda, está errado, eles vão torturar todo mundo que abrir a boca. Ah, então eu vou ficar quietinho, não vai acontecer nada comigo. Errado também. Muita gente, eles acham que abrir a boca, a pessoa não tinha falado nada, só que estava na hora errada, no lugar errado, deu azar, prenderam, mataram, tá? Então, muito cuidado. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Pensem bem em como evitar que se instale um AI-5. Pensem bem se não é o caso, inclusive, de pedir novas eleições antecipadas. Ninguém está aguentando nem um ano desse governo. Pensem bem, não sei, né? Fica aí a dica. Pensem bem nas eleições do ano que vem. Organize-se nas redes, nas ruas e nas comunidades, tá? E caso esses violentos de turno aí decidam implantar um AI-5, uma nova ditadura no Brasil, não tenham medo, não temam, tá? Não vai durar muito tempo. O Equador mostrou isso, o Chile, que está aqui do ladinho do Brasil, mostrou isso. É só aprender com o Chile como é que fez. Quero ver esses ditadores aí, ó, quanto tempo vão sustentar esse discurso furado aí, tá bom? Cuidem-se, desculpe o desabafo, mas pelo amor de Deus, viu?